João capítulo 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado de sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio a mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como és que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, o que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que bebe desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não disseis vós: Ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede os campos,
porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem hora na sua própria terra. Então, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim Jesus veio novamente a Caná de Galileia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. O nobre disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra, e Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe contaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar? E disseram-lhe: ontem à 7ª hora a febre o deixou. Assim um pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia da Judeia para a Galileia.